Amém. Até que Ele venha, as nossas vidas devem ser colocadas no altar como oferta, como um sacrifício vivo, como Paulo diz em Romanos capítulo 12. Eu amo esse cântico porque nos faz lembrar que até Jesus voltar nós temos uma missão para cumprir, de fazê-lo conhecido e de levar a mensagem da salvação àqueles que ainda não são salvos. Hoje à noite eu tenho um enorme privilégio de pregar sobre a igreja. A igreja é algo que eu amo, é algo que a qual eu tenho dedicado a minha vida por muitos anos. E não num sentido de que eu seja diferente de vocês, mas eu entendo que a igreja é importante para Deus. E porque a igreja é importante para Deus, eu quero hoje à noite despertar em nós um amor profundo pela igreja de Jesus Cristo. Nós estamos na 10ª semana já da nossa série do Credo dos Apóstolos. Como eu tenho falado em outras semanas, tem aqueles que perguntam por que numa igreja batista nós estamos lendo, recitando e estudando aquilo que se encontra no Credo dos Apóstolos, porque é algo que nós ouvimos nas igrejas católicas, igrejas luteranas, anglicanas, entre outras. E a razão é simples, que por quase 2000 anos, esse credo tem formado a base daquilo que nós poderíamos dizer é a essência da fé cristã. Essas coisas vão determinar se nós cremos de fato em quem Deus é, em quem nós somos e naquilo que Ele tem feito por meio do Seu Filho Jesus Cristo. Se nós negarmos as verdades encontradas no Credo dos Apóstolos, eu diria que nós não de fato somos crentes. Porque crente vai crer na essência do Evangelho. E o Credo dos Apóstolos, de uma forma sucinta, tem sido memorizado, declarado como uma confissão de fé pela igreja por muito tempo. Nós não sabemos de fato quem escreveu o Credo dos Apóstolos. Nós encontramos até nos séculos 4 e 5, dentro da igreja, nós encontramos partes desse credo. E até o ano 600, 700, esse credo já estava na sua forma que nós encontramos hoje. Agora tem algumas diferenças. Como eu falei na semana passada, tem uma frase que nós não colocamos, que é que Jesus, depois de ser sepultado, que ele desceu à mansão dos mortos. Essa foi uma expressão acrescentada alguns séculos posterior ao original. E também tem uma palavra que se encontra justamente na nossa declaração de hoje. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas, antes de mais nada, vamos ler juntos esse credo, porque esse credo, de fato, forma a base daquilo que nós queremos ser, a essência da fé cristã. Vamos ler juntos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Salvador, Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Subiu ao céu e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Jesus de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Hoje vamos falar sobre a Santa Igreja de Cristo. A Santa Igreja de Cristo. Uma versão original diz assim: creio na Santa Igreja Católica de Cristo. E depois na comunhão dos santos. Eu
simplesmente removi a parte católica para a nossa leitura, para não causar confusão. Mas a palavra em si não é errada, porque a palavra católica nada mais significa do que universal. Nós cremos numa igreja universal, significando que nós cremos que todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador fazem parte dessa igreja universal. Na teologia nós falamos sobre a catolicidade da igreja, quer dizer a universalidade da igreja, de todos os crentes em todas as partes do mundo que reconhecem Jesus como Salvador, fazem parte dessa igreja. Eu creio nessa igreja, porque a palavra de Deus nos ensina que ela existe, porque nós nos reunimos aqui nesse local, em Eusébio, como uma parte dessa igreja. E eu creio também na comunhão dos santos, porque a comunhão dos santos faz parte desse conceito de igreja santa de Cristo, porque a igreja de Cristo significa a assembleia dos santos, significa o ponto de encontro de todos aqueles que confessam Jesus como Salvador. Eu ouvi a história de um homem que naufragou numa pequena ilha deserta, onde ele viveu sozinho por muitos anos. Finalmente ele foi resgatado por um navio que estava passando ali perto, e quando ele finalmente entrou no navio, o capitão do navio ficou curioso ao ver algumas coisas ali na ilha, e ele perguntou para o homem quais eram os 3 prédios que ele via ali na ilha. O homem disse: aquela primeira é minha casa, aquele primeiro prédio é a minha casa, onde eu morava. E a segunda é a igreja que eu construí. E o capitão ficou um pouco curioso, e ele falou: e o terceiro é o quê? Ele falou: o terceiro prédio é uma segunda igreja, porque eu não gostava das coisas na primeira igreja, então saí e comecei outra. Parece engraçado, mas é o que acontece em muitos casos nos dias de hoje. A divisão, na verdade, muitas vezes se torna mais a realidade do que a norma. E nós queremos que a nossa igreja seja destacada por pertencer a Cristo e por vivermos a verdadeira comunhão que nós temos no Espírito. Agora, antes de entrar no trecho hoje à noite, vocês podem já abrir para encontrar o seu lugar. Nós vamos estudar, na verdade, o trecho, o tema-chave, que é 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15. O tema desse ano para a nossa igreja é coluna e fundamento da verdade. Nós queremos fortalecer o alicerce. Mas enquanto vocês estão encontrando esse trecho, eu quero falar sobre alguns obstáculos para entendermos verdadeiramente o que é a igreja. Possíveis obstáculos. Para muitas pessoas, a igreja não é uma instituição querida e maravilhosa. Isso, na verdade, para muitos está distinto da realidade ou da experiência por qual elas têm passado. Para alguns, a igreja simboliza uma série de experiências frustrantes. Algumas pessoas, em vez de ver a igreja como algo lindo, algo positivo, para alguns é um pesadelo. Talvez você fazia parte de uma igreja onde o conflito acabou numa cisão ou uma divisão. Talvez a sua experiência na igreja foi uma em que você observou atitudes erradas, emoções erradas. E nós experimentamos desapontamento e desilusão repetidamente, não apenas na igreja, mas em todos os lugares. E, na verdade, isso aponta para algo que nós vimos hoje na escola bíblica dominical, que é uma evidência ou uma consequência do pecado que ainda existe no mundo em que nós estamos. Nós poderíamos hoje à noite falar muito sobre as nossas experiências na igreja. Isso poderia levar um bom tempo, eu creio. Para alguns aqui, a ideia de que a igreja é uma família querida ou uma instituição maravilhosa talvez esteja longe da sua realidade. O pastor Charles Spurgeon, numa pregação, disse: a igreja não é uma instituição de pessoas perfeitas, mas o santuário de pecadores salvos pela graça de Deus.
um berçário onde os filhos de Deus possam ser nutridos e fortalecidos. É o aprisco para as ovelhas de Cristo, o lar da família de Deus. Essa afirmação admite que nós somos pessoas imperfeitas. Eu sou tremendamente imperfeito. Só perguntar para minha esposa, que com certeza, se não diariamente, com certeza a cada poucos dias eu demonstro as evidências de que ainda estou longe da perfeição. Há imperfeições, problemas, pecadores aqui em nosso meio. Há feridas legítimas, mágoas verdadeiras, não apenas decepções, mas dor verdadeira. Há pessoas que foram tremendamente machucadas na igreja. E por isso, eu só posso dizer, eu sinto muito por isso. Mas é a realidade de ainda estarmos caminhando rumo a um dia onde essas coisas não farão parte mais da nossa realidade. Poucas frases expressam tão bem o que é a igreja como esta. Eu ouvi um pastor que falava isso muito. A igreja é como a arca de Noé. Se não fosse a tempestade lá fora, seria impossível suportar o cheiro aqui dentro. Pense um pouquinho sobre isso. Se não fosse a tempestade lá fora, seria impossível suportar o cheiro aqui dentro. Meus queridos, eu não vou tentar convencer vocês hoje à noite de que a Igreja Bíblica Batista do Eusébio seja um lugar perfeito que nunca lhe decepcionará. Não vou fazer isso. É só uma questão de tempo que eu vou lhe decepcionar, essa igreja vai lhe decepcionar. Mas hoje à noite o que eu quero ajudar você a entender é que não é pelas imperfeições da igreja que nós a amamos, mas é por reconhecer que a igreja é de Cristo e que Ele morreu por ela. E se Ele morreu por ela e se entregou por ela, eu também, como discípulo de Cristo, devo a amar, mesmo com todas as suas rugas e defeitos. Talvez você vai se sentir um pouco incomodado com a pregação hoje à noite. Talvez não. Mas o que eu quero levar você a entender é que quando nós declaramos, eu creio na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, eu quero dizer algo significante, que nós como igreja, como povo de Deus que se reúne, nós somos um povo especial. Não por nossa natureza própria, mas por causa de Cristo e o que Ele fez por nós. Pedro vai dizer que nós somos uma nação santa, um povo escolhido, um sacerdócio real. Então o primeiro obstáculo que eu já falei é essa questão de ainda haver essas imperfeições no mundo em que vivemos. O segundo obstáculo que talvez tenhamos que superar é que alguns aqui estão passando por dificuldades neste momento. Talvez o seu casamento está passando por dificuldades. Talvez você está lidando com problemas de saúde. Talvez os seus filhos estão fora de controle. Talvez você está sem dinheiro no bolso e contas a pagar. Como é que a igreja vai fazer diferença para essa realidade que você está vivendo hoje? Talvez você possa pensar, como é que isso vai ajudar a melhorar o meu casamento? Como é que uma pregação sobre a igreja vai ajudar a minha situação financeira? Como é que a igreja vai ajudar os meus relacionamentos? Talvez você está simplesmente aqui hoje à noite dizendo, eu estou aqui, eu estou em apuros, eu preciso de ajuda. Mas eu quero que você me ouça com clareza. A igreja tem tudo a ver com essas coisas. Vocês sabem onde é o lugar mais tangível em que Deus se encontra conosco? O lugar mais tangível onde Deus se encontra com a humanidade é no seu povo. A igreja é através do seu corpo, através da igreja que é o povo de Deus.
Qualquer pessoa que já passou por momentos difíceis e fazia parte de uma igreja amorosa, sabe da diferença que a igreja pode fazer. Se você é membro de uma igreja boa, que crê na Bíblia e exalta Cristo e prega o verdadeiro evangelho e vive a verdade da palavra, é só você ficar doente e esperar para ver o que vai acontecer. Haverá visitas no hospital, talvez alguns levam refeições para a sua casa. Por meio da igreja, Deus pode encorajar, fortalecer, edificar a nós. Deus vem ao nosso encontro de uma forma poderosa por meio do seu Santo Espírito, mas também através da sua igreja, que é o seu povo. Então, a despeito da razão por qual você está aqui hoje à noite, a igreja tem tudo a ver com a sua situação. Então não pense, a igreja não tem nada a ver com minha vida. Saiba que você precisa estar junto com o corpo, com uma igreja. Você precisa fazer parte, você precisa estar ligado, entendendo que essa ligação e essa comunhão fará toda a diferença para a sua vida. Isso aí é só um pano de fundo. Agora vamos ver o trecho. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Paulo diz o seguinte: escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Paulo escreve essa carta a Timóteo, um jovem pastor, e pelo que nós lemos nessa carta, Timóteo estava pastoreando a igreja em Éfeso. Uma igreja que Paulo não plantou, mas uma igreja onde Paulo havia passado mais ou menos 2 anos, encorajando, pregando o evangelho, treinando líderes, discipulando as pessoas. E Paulo agora está escrevendo essa carta a Timóteo, um jovem pastor ali em Éfeso, e eu creio que esses 2 versículos aqui resumem o tema-chave dessa carta. Ele diz: eu quero ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, você saberá como deve se proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. O propósito de Paulo, ao escrever essa carta, é para que Timóteo, como pastor, e a igreja soubesse como deveriam se proceder, como deveriam se comportar, entendendo que são casa de Deus, igreja do Deus vivo e coluna e fundamento da verdade. Então, eu vou tocar nesses 3 aspectos do que é a igreja hoje à noite. Vamos falar sobre a casa de Deus, a igreja do Deus vivo e a coluna e fundamento da verdade. Primeiro ponto para observarmos hoje à noite é a natureza da igreja. A natureza da igreja. E antes de dizer o que a igreja é, eu primeiro quero dizer o que a igreja não é. Porque para entendermos a natureza da igreja, a gente precisa descartar várias ideias erradas que nós temos a respeito da igreja. A igreja não é um prédio. Isso aí é fundamental. Creio que a maioria que tem frequentado aqui, talvez é membro aqui, vocês têm ouvido isso por diversas vezes. Nós sabemos, quando lemos igreja na Bíblia, nunca se refere a um prédio, a um local. Esse galpão aqui, a gente muitas vezes chama de igreja, né? Eu vou para a igreja. Mas a Bíblia não relata igreja dessa forma. Então a igreja não é um prédio, não é esse galpão. Segundo, a igreja não é simplesmente atividades espirituais ou religiosas, certo? Simplesmente ter atividades espirituais ou religiosas não quer dizer igreja. Você pode reunir um monte de incrédulos e fazer as mesmas coisas que nós fazemos aqui e ali não ser igreja. Certo? Então isso, só fazer atividade espiritual não é igreja. Igreja também não é simplesmente tradição.
Igreja não é simplesmente fazer o que os meus pais fizeram. Não é simplesmente fazer o que eu sempre ouvi. Igreja também não é um clube social. Tem muitas igrejas onde parece que é mais isso do que qualquer outra coisa. É um lugar para você se encontrar com seus amigos. Às vezes é diversão, entretenimento. A igreja também não é uma organização no sentido que o mundo diria. Na verdade, a igreja é um organismo. A igreja fala desse organismo como algo vivo, algo que tem vida. A igreja também não é simplesmente um auditório onde você é um espectador, onde você pode observar alguma cena, onde você pode assistir uma banda tocando e um pastor pregando com uma tela enorme. Isso não significa necessariamente igreja. A igreja não é um negócio, a igreja não é uma instituição financeira, a igreja não é conduzida por presidentes, mas por pastores. A igreja não é uma organização de executivos, mas a igreja é esse corpo que é a família de Deus. Essa primeira carta de Paulo a Timóteo é uma carta extremamente útil para pastores e para igrejas, no que se trata do proceder na igreja. Tem outra carta que Paulo também escreve a outro pastor, que é Tito. E é uma carta que nós vamos examinar mais para frente esse ano, uma das cartas mais práticas que eu encontro quanto à vida e atividade da igreja. Então a gente vai chegar nisso. Mas hoje à noite nós queremos concentrar nossa atenção nesses 2 versículos e examinar o que Paulo está tentando nos ensinar a respeito da igreja, a Santa Igreja de Cristo, a comunhão dos santos. Quando Paulo escreve aqui, ele diz a Timóteo que ele escreve a fim de que ele soubesse como deveria se proceder, Essa palavra se proceder é uma palavra que às vezes é encontrado numa forma de verbo, outras vezes substantivo. Tem a ver com comportamento, o seu proceder, como você se conduz, a sua conduta. Então, também vai se encontrar ali em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Se você só olhar na próxima página, talvez na sua Bíblia, capítulo 4, versículo 12, ali Paulo diz assim: ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Essa palavra conduta é o substantivo da mesma palavra que se encontra ali, onde Paulo diz: eu lhe escrevo para você saber como deve se proceder, como deve ser o seu comportamento, a sua conduta na igreja. Então, mais ou menos assim, Paulo, estando distante, ele escreve para esse jovem pastor e ele diz: talvez vocês não sabem tudo o que precisam saber. Então aqui a palavra de Deus, Deus está através de mim lhe mostrando como deve ser o seu proceder como igreja, a sua conduta. E isso de fato é o tema da carta. Primeira descrição que Paulo usa para a igreja é casa de Deus. Casa de Deus. Casa de Deus. E ao falar sobre casa de Deus, tem 2 aspectos que nós podemos examinar hoje à noite. E eu quero ver a segunda parte e depois a primeira parte. Então, casa de Deus. Casa de Deus, primeiro, quer dizer que ela é uma instituição divina. A igreja é uma instituição divina. Ao entendermos que a igreja é casa de Deus, entendemos que não é simplesmente algo que o ser humano bolou, não é uma ideia interessante, vamos nos congregar dessa forma e fazer essas atividades. Não, a igreja pertence a Deus. O pastor Alistair Begg, eu estava ouvindo uma pregação dele essa semana sobre a igreja, só para me alimentar, e
nessa pregação, ele enfatizou vez após vez que a origem da igreja pertence a Deus e não ao homem. A origem da igreja é de Deus e não do homem. Gente, isso é tão importante para nós entendermos, porque às vezes a gente cai na armadilha de pensar que essa é nossa igreja, né? Como pastor a gente tem essa tendência regularmente de falar da minha igreja, né? E de fato, isso aqui é de Deus, é a casa de Deus. Mas o segundo aspecto é que é uma família. Essa palavra aqui, casa, no grego é oikos. Oikos, que pode ser traduzido como um prédio, a casa física, ou também pode ser traduzido como família, aqueles que se reúnem dentro de uma casa. E pelo uso aqui nessa carta, que vai ser usado várias vezes, nós observamos que Paulo não está falando sobre um prédio, mas sobre uma família. Paulo não está falando sobre o lugar, mas está falando sobre o povo. Está falando sobre aqueles que fazem parte. E eu acho que a palavra em português que melhor se aproxima da palavra oikos é a palavra lar. O meu lar. Porque quando a gente vai falar sobre o nosso lar, nós não estamos apenas falando sobre o lugar onde eu durmo, mas nós estamos falando sobre o lugar onde a minha família vive, onde nós nos relacionamos como irmãos, como pai, filho, enfim. Quando eu era criança, eu ouvia muito, especialmente por adultos, porque eu dava trabalho, eu vou ser bem sincero. Então, se você é mãe e pai, vocês têm filhos que são difíceis, eu era assim. E Deus me transformou pela graça e misericórdia dele, mas eu era uma dessas crianças que não ouvia, sempre dava trabalho, sempre aperreava, sempre estava fazendo alguma coisa para quebrar, para destruir, seja o que for. Eu era essa criança. Eu esperava para os meus pais sair de perto para falar palavrão, e a minha irmã sempre corria para contar para eles, mas eu não era um menino bom. Não que haja meninos ou meninas boas, nós somos pecadores. Mas quando eu era criança, eu corria às vezes dentro da igreja, né, dentro do prédio, e eu ouvia alguns adultos dizer: não corra na igreja, é a casa de Deus. Eu ouvia isso muito como criança. E eu ficava com um certo entendimento na minha cabeça de que o prédio tinha algo sagrado a respeito daquele local. E ao crescer e amadurecer na fé, eu comecei a descobrir que quando Deus fala sobre a sua casa, quando Deus fala sobre a igreja como templo do Espírito Santo, Ele não está falando sobre um edifício físico, mas sobre um povo, sobre uma família. Então, não que seja errado o adulto ou o pai corrigir o filho e dizer não corra, certo? Mas para dizer que é porque aqui é a casa de Deus, não seria a coisa correta. Mas só para não machucar outra pessoa, para não causar bagunça, a gente pode orientar dessa forma corretamente. Mas nós não queremos que as crianças e outras pessoas tenham um conceito errado nas suas mentes de que esse prédio seja sagrado de alguma forma, a não ser que é um ponto de encontro para a igreja, que é a família de Deus. Então não existe hoje santuário, certo? Você pode ouvir muito isso na nossa igreja, é o santuário, né? É outra palavra para auditório, mas eu pessoalmente prefiro auditório, porque santuário é linguagem do templo e do tabernáculo, que era o lugar onde Deus descia e se encontrava com o povo, ali no Santo dos Santos, era o santuário de Deus. Mas sabe o que aconteceu quando Jesus morreu na cruz e o véu partiu ali no templo? O que aconteceu é que agora santuário somos nós, o povo, a família de Deus. E agora nós temos livre acesso diretamente ao Pai, não necessitando ir para um prédio ou um local. É por isso mesmo que Jesus, quando fala para a mulher samaritana, e ela pergunta: nós adoramos aqui nesse monte, vocês adoram em Jerusalém? E Jesus vai dizer para ela: não,
os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não é o lugar que é sagrado. Agora, nós temos um lugar, nós temos um ponto de encontro, porque é uma ferramenta para a igreja, mas não é sagrado. Então Paulo, ao usar essa palavra, a mesma palavra vai se encontrar ali em Efésios capítulo 2, versículo 19. Quando Paulo vai dizer o seguinte: vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. Paulo tinha falado aqui nesse trecho, se você examinar Efésios capítulo 2, ele diz: vocês estavam separados de Deus, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Ele vai falar, mas pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Mais para frente ele vai dizer: e agora vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, quer dizer, vocês não estão mais afastados e longe de Deus, mas vocês agora são concidadãos dos santos e membros, não do prédio, na casa, mas da família de Deus. Mesma palavra. Nós, queridos, somos família. A ideia que Paulo está passando aqui com essa expressão é relacionamento, é família, é vida em vida, é amizade, é discipulado, é chorar uns com os outros, é dar risada e nos alegrarmos uns com os outros, é servir, é amar. E a ideia nunca é uniformidade, mas unidade. Não é de todos sermos iguais, mas é de que com todas as nossas diferenças, nós agora fazemos parte de uma família linda. Gostos diferentes, experiências diferentes, culturas diferentes, agora reunidos em uma só família. Gente, para esse povo, esses gentios em Éfeso, isso era algo maravilhoso, porque eles entenderam que nós agora também fazemos parte da família de Deus. Não é só os judeus, mas todas essas barreiras foram derrubadas. E agora nós somos um em Cristo, somos casa de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 26 a 28, Paulo diz assim: pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Então, como é que você é filho de Deus? Mediante a fé em Cristo. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, ou em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Gente, isso é maravilhoso. Eu não sei se você acha isso algo maravilhoso ou não, mas me ajuda a entender que eu faço parte de uma família que eu não mereço fazer parte. Eu, pecador, estando longe, Deus me trouxe para perto e me fez parte dessa família, que é a sua família, a família de Deus. Então o que é que essa família faz? Essa família participa de vida, ou da vida, juntos. Estando juntos, às vezes em cultos semanais, como o culto dominical. Às vezes para orar, como no culto de oração, onde nós nos curvamos diante do Criador dos céus e da terra e buscamos sua ajuda. Às vezes é para brincar. Há momentos para brincar uns com os outros, para termos diversão que glorifique a Deus. Às vezes é para comer uma refeição juntos. Eu já comi muitas refeições com membros da nossa igreja e eu confesso que não há momento melhor de estarmos juntos do que quando estamos comendo. Agora não é porque não é por causa do pecado da gula, viu, meus queridos? Não é por isso, mas há algo extremamente espiritual quando você senta numa mesa e parte o pão com um irmão. Eu acho que é por isso que na igreja de Atos a gente vê isso acontecendo por repetidas vezes. Almoçar juntos, comer juntos, partir o pão,
porque ali é onde a conversa sobre vida começa a fluir, sobre família, sobre trabalho, sobre as lutas, sobre as doenças. É difícil ali, tomando um cafezinho no final do culto, a gente se abrir muito, né? A gente diz: oi, tudo bem, tudo bem? Como é que foi o jogo essa semana? O jogo Fortaleza ganhou de 2-0 contra o Ceará. Não, brincadeira. Não se revoltam não, meus irmãos, é brincadeira, viu? Mas quando nós estamos juntos, verdadeiramente juntos, há essa capacidade de ser família, casa de Deus, lar, onde Deus se encontra conosco e nós nos relacionamos e amamos um ao outro, e servimos um ao outro e partimos o pão uns com os outros. Eu confesso que é difícil ficar irritado com alguém quando a gente está comendo juntos. É difícil. Na minha experiência, isso tem sido difícil. E a verdade é que o amor de Deus em nós derruba as barreiras. O amor de Jesus Cristo ultrapassa as nossas diferenças. Eu tenho um pastor amigo, na verdade ele trabalhava com a Andréia muitos anos atrás na faculdade lá nos Estados Unidos. Hoje ele é pastor de uma igreja grande, foi amigo nosso, mas já faz tempo que a gente não conversa. Mas essa semana eu li uma pregação dele que assim marcou minha vida. O nome dele é Mark Vroegop. E ele usa a ilustração de unidade e camaradagem no seguinte sentido. Ele diz que ele observa atividades e entretenimento, e especificamente os esportes, como as pessoas se comportam ao assistir um jogo. Ele diz que é muito interessante. Eu vou só fazer essa ilustração com futebol. Ele usa futebol americano, mas ele usa essa ilustração. Imagine que você está ali no estádio assistindo o jogo do seu time. Ele diz, é fascinante como um simples gol pode unir pessoas que não se conhecem, não tem nada mais em comum. Mas você estando do lado de uma pessoa ali, torcendo pelo mesmo time, é só o seu time marcar um gol que você está abraçando uma pessoa que você não conhece. Vocês estão pulando juntos, rindo juntos, olhando um para o outro. Mas ele diz, imagine se você fizesse essa mesma coisa quando você fosse no banco pagar uma conta. Não seria um pouco estranho? Não seria? Por quê? Porque aquele momento de celebração e de unidade é por causa daquilo que vocês têm em comum. A celebração é por causa do seu time, do seu gol. Então, meus queridos, eu quero só encorajar vocês a pensar dessa forma como igreja. O que nós temos em comum não é porque você é como eu, não é porque a gente tem os mesmos gostos, não é porque nós pensamos sempre iguais, mas é porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Porque nós fazemos parte da família de Deus, da casa de Deus. Não estou sugerindo que você tem que se comportar como seria num estádio, quando você está assistindo um futebol. Mas por que não abraçar o irmão? Por que não celebrar com o irmão que recebeu um aumento no trabalho? Por que não celebrar com uma irmã que acabou de ter um bebê? Ir na casa, dar um presente. Meus queridos, são experiências da vida que nós vivenciamos juntos, que demonstra que nós somos casa de Deus. Eu tenho que correr, porque, como sempre, meu filho me diz que eu fico sempre travado no primeiro ponto, aí eu tenho que correr nos últimos dois, né? Não é verdade, Levi? E o Levi me cobra, diz, pai, é verdade. Mas é porque, às vezes, me perco, não em viagens desnecessárias, mas quando eu começo a contemplar a profundidade da palavra de Deus, isso me marca. Mas nós, queridos, nós somos casa de Deus. E tem dois aspectos que nós poderíamos tratar em outro momento, mas os dois aspectos principais para entendermos sobre essa família é que existe a igreja universal,
católica, como eu disse, que quer dizer todos os crentes em Jesus Cristo. Ok? E a igreja local. Assim como Paulo escreve para a igreja de Deus que está em Corinto. Está falando sobre uma igreja local, num local geográfico que se reúne como uma demonstração visível. E isso é outra maneira de dizer. A igreja invisível é a igreja que são todos os crentes. E a igreja visível é onde a igreja se reúne como igreja local. Mas eu não tenho tempo para aprofundar esses dois assuntos. Somos casa de Deus. Segundo ponto é que há a presença de Deus na igreja. Em que sentido? Ele diz, vocês são casa de Deus, e qual é a segunda expressão? Lê aí e fale para mim de voz alta. O que é que ele diz que é a igreja? Casa de Deus, segundo, igreja do Deus vivo. Me lembro de um cântico quando era criança, um corinho que a gente cantava na igreja, talvez vocês até conhecem. Diz assim: Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. E o cântico continua dizendo, Deus está em nós. E a ideia é de que, como igreja do Deus vivo, nós reconhecemos que Deus não está morto, que Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia. O Senhor que nós celebramos e adoramos é um Deus vivo. Nós somos a igreja do Deus vivo. Dois aspectos que eu quero destacar com essa expressão. Primeiro, Deus vivo. Isso é muito importante, porque você tem que entender um pouco sobre o contexto. Paulo escreve para Timóteo, que é pastor em Éfeso. Éfeso era uma cidade de muita idolatria. Se você conhece um pouco da história, você sabe que ali a deusa Diana, ou também conhecida como a deusa Ártemis, era a deusa que era adorada, certo? Era a deusa do povo de Éfeso. E enquanto Paulo estava ali ministrando, na sua terceira viagem missionária, ele pregou de tal forma que as pessoas estavam abandonando a idolatria e queimando os seus artigos de idolatria. Então, quando Paulo escreve aqui que vocês são igreja do Deus vivo, ele está fazendo um contraste muito forte. Não é um Deus morto como essa imagem, essa estátua que as pessoas ali adoram, mas vocês adoram um Deus vivo. Ele vai em outros momentos também, em Atos 17, vai falar sobre esse Deus vivo. Então, não apenas ouça essa palavra vivo, como se fosse só uma descrição simples de quem Deus é. Você precisa ouvir no contexto de como os ouvintes ouviram. Os ídolos da sua cidade estão mortos, mas o seu Deus é um Deus vivo, e você é a igreja desse Deus vivo. Segundo componente, nada mais é do que a palavra igreja, né? Talvez você estava esperando a gente definir, agora vamos definir. Casa de Deus é um retrato que mostra a família, mas a palavra em si, igreja, na verdade é bem próxima da igreja, da palavra grega. É uma tradução da palavra eclesia, certo? Eclesia, igreja, eclesia, primeiro foi para latim, depois para o português, mas a evolução dessa palavra começou ali no grego. A palavra, traduzido nas nossas Bíblias como igreja, tem vários aspectos, mas primeiro, literalmente, significa aqueles que foram chamados para fora. Certo? A palavra eclesia literalmente significa chamado para fora. E a gente poderia tentar nos imergir nesse conceito de talvez somos chamados para fora do mundo, para fazer parte da família de Deus, mas é simplesmente aqueles que foram organizados e formados num corpo, numa família. Nós somos chamados
para fora. Mas a ideia sempre é a ideia de assembleia. Quando nós encontramos sendo relatado vez após vez essa ideia de igreja do Deus vivo, a igreja em Corinto é a assembleia. Muitas vezes você vai até encontrar na sua Bíblia a expressão Assembleia dos Santos. Quer dizer, é o ponto de encontro, é quando nós nos congregamos como crentes em Jesus Cristo para aprender a sua palavra, para adorar e louvar a Deus juntos e para crescermos na fé, para edificarmos e exortarmos uns aos outros. Não é uma assembleia tradicional como um sindicato vai ter uma assembleia, ou uma empresa vai ter uma assembleia, mas a nossa assembleia é uma assembleia do Deus vivo, a igreja do Deus vivo. Deus está aqui conosco, Deus está aqui em nós. Também tem a ver com a ideia de povo, certo? Não é só uma reunião, mas é um povo. Não é só a gente está ali para fazer certas atividades, mas é um povo que está reunido, está congregado com determinados propósitos em mente. Eu tenho uns minutinhos ainda, deixa eu falar algo que eu separei aqui, porque uma das coisas que eu nunca gosto de deixar passar é a oportunidade de falar do Evangelho. O que é que significa salvação? O que é que significa perdão dos pecados? Meus queridos, ao sermos a igreja do Deus vivo, nós somos igreja que se reúne, que se congrega por determinados propósitos. Nós nos reunimos debaixo de uma grande narrativa, de uma grande história, que é a história da redenção. Este encontro hoje à noite é para relatarmos e celebrarmos e proclamarmos essa grande história que começa lá atrás em Gênesis, onde Deus criou os céus e a terra e tudo era perfeito e tudo era bom. Diz que Deus andava no jardim quando soprava o vento da tarde, ele se relacionava com o homem e com a mulher. Mas eles, por escolha egoísta, escolheram desobedecer uma ordem clara de Deus, e por conta dessa escolha, o pecado entrou na humanidade, entrou na criação e começou a afetar todas as coisas. E precipitando o que nós vamos estudar daqui a 2 semanas na EBD, consequência mais trágica de tudo isso é que o ser humano foi expulso da presença de Deus. Nada pior do que essa realidade, uma divisão, uma separação por conta do pecado humano. E a história vai mostrar, continuando nas escrituras, que Deus vai escolher um homem e a sua família, através do qual abençoaria todos os povos da terra. Mas Deus vai se reunir e vai se encontrar com alguns descendentes desse homem. Os descendentes são os israelitas. E correndo para frente um pouquinho na história, depois de serem libertados da escravidão no Egito, onde passaram mais de 400 anos, quando eles estavam no deserto, Deus se manifestou presente no Monte Sinai. E ali Deus passou para Moisés, que depois relatou para todo o povo a lei de Deus, exigências de Deus. Por quê? Porque Deuteronômio 6,15 diz que a razão da lei é porque Deus estava no meio do povo. A razão principal de existir ordem, de existir lei, de existir essas exigências de adoração, de purificação, cerimoniais em todos os aspectos, é porque Deus estava presente no meio deles. A razão principal. Vocês podem olhar isso em Deuteronômio 6,15. Porque Deus estava no meio deles. E a sua presença demonstrada ali no tabernáculo, quando estavam no deserto, e posteriormente, quando Salomão construiu o templo, a glória e a presença de Deus se manifestavam ali no templo. E em Isaías, 700 e poucos anos antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías escreveu
que haveria uma criança que nasceria, que seria chamado Emanuel, Deus conosco. O apóstolo João, em João 1,14, descreve a vinda de Jesus assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Como vimos na semana passada, agora que Jesus Cristo veio e habitou entre nós, agora nós que confessamos o nome dele, o que é que acontece? Agora a morada dele é em nós, dentro de nós. Então, observem a trajetória dessa história. O ser humano foi expulso da presença de Deus. Deus providenciou uma maneira deles se encontrarem, se relacionarem com ele, mas o ser humano, ao longo dessa história, continuou a desobedecer às ordens e à lei de Deus, fazendo com que Deus enviasse o seu filho, o seu único filho ao mundo, para habitar entre nós e para que todos nós que confessarmos o nome dele e crermos na morte, no sacrifício dele na cruz, pudéssemos novamente ser aproximados e reconciliados com Deus. E agora a Bíblia diz que nós somos morada do Espírito Santo. Então o Espírito Santo habita em nós e não num templo físico, ele habita em nós, o povo de Deus. Só para resumir o final dessa história que ainda está por vir, eu falei que nós estamos dentro dessa grande narrativa. O final da história está por vir, que é a conclusão, ou chamamos da consumação da narrativa bíblica. Termina assim, em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, a cidade celeste, a nova Jerusalém é vista descendo do céu, a nova terra, e uma proclamação está sendo feita. E a proclamação é esta, versículo 3: então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus, ou a habitação de Deus, com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meus queridos, essa é a esperança cristã. E nós como igreja, ao nos reunirmos, nós celebramos o que aconteceu, o que Cristo fez por nós, lembrando da necessidade do sacrifício por causa do nosso pecado, e antecipando aquele dia quando não é só o Espírito de Deus que estará em nós, mas Deus mesmo habitará no nosso meio. Gente, que história! Não sei se você fica arrepiado, mas eu fico. Quando eu recito e relembro daquilo que Deus fez, está fazendo e há de fazer. Essa é a história da salvação. E Ele fez isso para que você não estivesse separado, mas que você pudesse ser reconciliado. E para terminar, a mensagem e a missão da igreja. A mensagem e a missão da igreja. Isso pode ser encontrado nessas duas palavras que são coluna e fundamento da verdade. Coluna e fundamento da verdade. Ao falar sobre verdade aqui, Paulo está falando sobre a verdade divina, sobre a palavra de Deus, a revelação que Deus deu ao homem. É a verdade sobre quem Deus é, a verdade sobre quem nós somos, o que é certo e o que é errado. É a verdade sobre o significado de tudo que existe, do universo, da sua vida. O que é o pecado, como nós podemos nos reconciliar com Deus, o que significa o Evangelho. Gente, a verdade falada aqui, nós somos a coluna e fundamento da verdade. Isso quer dizer que nós como igreja temos em nossas mãos essa verdade, que é a palavra de Deus. É a mensagem sobre Jesus. Vocês lembram as palavras de Jesus em João 14, versículo 6? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho para Deus
a verdade. Ele, como Filho de Deus, estava dizendo: eu sou a verdade. Em contraste, o diabo é declarado ou referenciado como o pai da mentira, o grande enganador, aquele que induz ao erro. E o alvo de Satanás nada mais é do que fazer você ficar numa cegueira espiritual. Enquanto Jesus remove as chagas dos nossos olhos e nos mostra que o caminho para o Pai é por meio dele. E a igreja hoje, porque Cristo voltou ao céu após a ressurreição, a igreja hoje é o instrumento usado por Deus para levar a verdade transformadora e a esperança da redenção e a derrota do inimigo. Essa verdade, não apenas para a própria igreja, mas para um mundo que está carente dessa verdade. A igreja em Éfeso entenderia muito bem esse conceito de colunas. Ali em Éfeso tinha um templo para a deusa Diana. Esse templo era enorme, 150 metros de comprimento. Isso aí, gente, é um campo e meio de futebol, certo? Um campo e meio, 150 metros de comprimento, 85 metros de largura, 20 metros de altura e 127 colunas de mármore. Isso aqui é só um desenho, viu? Não é verdadeiro isso aí não. 127 colunas de mármore. As colunas representavam força, estrutura, estabilidade, mas não apenas isso. Esse templo era alto e no meio da cidade e poderia ser visto por todos. As colunas levantaram esse templo para todos verem aquilo que estava sendo representado. Graças a Deus esse templo não existe mais. Eu visitei Éfeso, as ruínas de Éfeso 7 anos atrás. É isso que sobrou, certo? Só tem isso. Uma coluna inteira e uns pedaços de coluna, e ali no chão as escavações têm descoberto muito desse mármore, mas pense sobre o papel de uma coluna. Não é apenas para sustentar um teto ou um telhado, mas é para levantar um prédio de forma que possa ser vista. Especialmente, tem outra palavra que a gente não usa tanto, que é pilastra, certo? Pilastra é pilar ou coluna para ser visto. É algo mais lindo, é grande, é alto. E é justamente isso que era isso aí. Deduzindo o que Paulo está dizendo, que a igreja é a coluna e fundamento da verdade, tem dois conceitos para resumir. Primeiro, nós devemos proteger a verdade. Quer dizer, o fundamento, nós seguramos, nós firmamos, nós cuidamos e nós não permitimos que a palavra de Deus seja destruída ou danificada por doutrinas falsas. Nós nos chamamos de igreja bíblica, por quê? Porque nós sempre queremos voltar para as verdades das Escrituras. Nós não queremos nos apoiar em filosofias humanas ou pensamentos de tradição, mas queremos nos fundamentar aqui. Outras igrejas vão colocar a tradição equivalente à palavra de Deus. Segundo conceito é de proclamar a verdade. Então nós protegemos a verdade, mas também proclamamos a verdade. Assim como essas colunas proclamam beleza e majestade, nós como colunas da verdade de Deus, nós sustentamos e proclamamos para o mundo quem Deus é e o que Ele tem feito. Queridos, a igreja é especial, não porque eu estou aqui, não porque você está aqui, mas porque Cristo está aqui. A igreja é de Deus, a igreja é sustentada por Deus, e nós hoje fazemos parte dessa família por causa da graça e misericórdia de Deus que nos alcançou. Está errado esse trecho aí, esqueci de mudar. O trecho é Mateus 16, 18, Jesus disse a Pedro: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse que Ele mesmo edificaria a igreja. Se a igreja é especial para Jesus,
também deve ser especial para você e para mim. Coloquei aqui só uma lista de perguntas para você avaliar o que é a igreja para você. Talvez um desafio para você pensar um pouquinho sobre a sua participação na igreja. Primeiro, você faz parte da igreja? Aí deve ser uma pergunta, está faltando. Você faz parte da igreja? A palavra demonstra com clareza que quem faz parte da igreja é aquele que é salvo por Jesus Cristo, que confessa Jesus como Salvador, que reconhece que Ele é o único caminho para a eternidade. Segunda pergunta, você ama a igreja? Quando você pensa sobre igreja, você fica cheio de ânimo, alegria, ou você fica com aquela dor na barriga, sabe, você fica com aquela enxaqueca começando, você pensa, a igreja é isso? Meus queridos, se você faz parte da igreja, você deve ter um amor pela igreja. Não porque a igreja é perfeita, porque se ela fosse perfeita, você não estaria aqui, nem eu. Mas é um amor pela igreja, porque Jesus amou a igreja e entregou-se por ela. Se Jesus amou a igreja, nós também devemos amar a igreja. Terceiro, você está envolvido na igreja? Gente, uma pergunta tão prática, mas se você conhece Jesus como Salvador, você afirma as verdades da fé cristã, você está envolvido na igreja, ou igreja para você é só um culto? Certo? Tem gente que igreja é isso, é só um culto. Só assistir um pregador na internet, é só ouvir louvor no Spotify ou alguma coisa. Isso é igreja para você? Não, a igreja, nós vemos nas Escrituras, é um lugar onde você deve estar envolvido, servindo. Paulo vai usar a ilustração de um corpo físico, que cada membro é importante, seja mão, seja braço, seja cabeça, pé. Não, cabeça é Deus, é Cristo, né? Mas seja ombro, seja o que for, cada parte é importante. Você edifica a igreja? É uma pergunta que a gente tem que sempre fazer, né? Eu, às vezes, tenho tendência, por conceitos egoístas, de fazer coisas que sejam prejudiciais para a igreja. Devemos avaliar. Minha conduta, as minhas palavras edificam a igreja? Você protege a igreja? Não no sentido de que Deus precisa da sua ajuda, né? Deus não precisa de mim. Deus pode proteger a sua igreja, mas você protege a reputação da sua igreja pelo seu comportamento, por suas palavras. E por último, você ora pela igreja? Você ora por seus irmãos? Não para chamar atenção a mim mesmo, mas eu tenho um aplicativo no meu celular, onde eu tenho listas de oração, certo? Tem por minha família, tem por conhecidos, mas eu também tenho uma lista ali que é a Igreja Bíblica Batista do Eusébio. Eu tenho fotos de vocês, talvez não de todos, mas eu estou tentando acumular fotos onde eu consigo encontrar. Às vezes é no Facebook que eu vou catar uma foto, mas eu tenho ali, e eu tenho uma lista de pedidos de oração, e diariamente eu oro por uma família ou uma pessoa diferente, só para você saber que o seu pastor ora por você. Mas o meu desafio para você é que você também ore pela igreja. Se Jesus ama a igreja, você deve amar a igreja. E o último versículo, e vamos orar. Hebreus 10, 24 a 25 diz: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então a ideia é de que Jesus está voltando, certo? Porque Jesus está voltando, nós devemos entender que essa família é o que nós temos para nos encorajarmos, para crescermos, para exaltarmos e vivermos a vida juntos. Se eu não tenho isso, qual é o meu destino? Para onde eu estou caminhando? Qual é a minha visão sobre vida? Porque a vida cristã, pelas Escrituras, é vivida dentro da comunidade da igreja. Não existe uma vida cristã isolada, onde você é uma ilha separada dos outros. Você precisa estar em comunhão com a igreja. Vamos orar.
Senhor Deus, nós te amamos. Em primeiro lugar, porque o Senhor nos amou. O Senhor entregou seu Filho por nós, morrendo na cruz, derramando seu sangue como sacrifício em nosso lugar. Nós te amamos por isso, Pai. Mas nós te amamos também porque o Senhor diariamente nos concede graça. O Senhor nos fortalece no meio de um mundo de trevas. O Senhor nos concede misericórdia quando somos fracos. O Senhor nos perdoa quando pecamos. Ó Deus, nós não merecemos nada disso. E por isso nós declaramos hoje à noite o nosso amor por Ti. Pai, nós também queremos amar a Tua igreja, porque sabemos que o Senhor ama a igreja. É a Tua casa, é a Tua família. O Senhor é um Deus vivo, presente aqui em nosso meio. E por estar presente aqui em nosso meio, nós sabemos que isso aqui é um organismo vivo. Não é só uma organização, não é só um prédio. E ó Deus, eu peço que o Senhor faça essa igreja crescer em espírito e em verdade, que possamos crescer, ó Deus, sendo fortalecidos como coluna e fundamento da verdade. E ó Deus, que não venhamos a desviar do caminho de um lado ou de outro, mas que foquemos em Cristo e que possamos caminhar rumo ao alvo, sendo cada dia transformado por Teu Espírito conforme a imagem de Jesus Cristo. Pai, obrigado por essa comunidade, por essa família, no qual nós nos reunimos e vivemos a vida juntos. Obrigado, Pai, porque eu faço parte dessa igreja. Obrigado por cada membro que faz parte dessa igreja. Nós Te louvamos e nós Te celebramos, porque o Senhor está presente aqui em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém.